tema da nossa live, que o nosso Instagram é o nosso escritório e a gente tem que levar isso a sério. A gente fala de brincadeira, mas isso é sério, não é uma... Eu amei isso que vocês Bordão. criaram, né? Porque, Ju, eu falo muito nas minhas redes que não existe você passar horas aqui no Instagram. Tem muita gente que me fala, tem anos que eu tô no Instagram e nunca vendi nada. Eu passo horas trabalhando no Instagram e não tenho resultado. Você tá brincando de Instagram. E não existe isso, sabe? Instagram é uma ferramenta muito poderosa. O seu tempo é muito precioso. Então, une essas duas coisas para alavancar o seu escritório. Faz disso aqui realmente o seu negócio, né? Parte do seu negócio, que vale muito a pena. Então, gente, a Ju me chamou aqui para falar, para dar algumas dicas de como usar o Instagram como parte da sua empresa, como seu escritório. E eu vejo o Instagram como uma ferramenta que ela vai atrair o cliente potencial. Depois disso, você precisa criar relacionamento com ele aqui dentro, para depois você tentar vender para ele alguma coisa. O erro que a maioria das pessoas cometem é pegar uma pessoa que não te conhece e querer vender para ela. Não criar o relacionamento, não atrair, não fazer o olho dela brilhar toda vez que ela entra no seu perfil, não ser um perfil que inspira. A gente precisa entender que o Instagram, ele é uma rede social que ele foi criado dentro de um conceito de comunidades que agrupam pessoas que têm os mesmos objetivos, as mesmas vontades. Elas se agrupam ali em comunidades, que a gente chama de perfil, esperando que sejam inspiradas diariamente pelo conteúdo daquele perfil. Ninguém entra aqui e fala assim, eu vou seguir a Maria Colher para um dia eu comprar dela. Eu vou seguir a Nina para qualquer dia que eu tiver dinheiro eu comprar dela. Não, eu vou seguir esse perfil para que todos os dias eles me deem gotas diárias de inspiração e me façam sentir bem, né? E como que a gente vai fazer isso? Eu separei aqui 5 passos. Na verdade, são 5 erros, né, que eu vou compartilhar com vocês para que vocês não cometam esse erro. Não cometer esses erros já é um passo enorme para começar a acertar aqui no Instagram. E o primeiro erro que eu acho, um dos mais graves, é quando a gente não sabe para quem a gente quer vender. E isso é um erro, gente, que até quem está aqui há muito tempo comete. Às vezes as pessoas, a cara da gente assim, tipo... E é um erro que a gente comete. E é um erro que a gente comete dando tiro no pé e sendo conduzida, né, Nina? Porque, assim, algumas pessoas que estão nos vendo, elas são leigas mesmo, elas não estudaram para isso e ficam se condenando, se martirizando. A gente passou por isso recentemente, até pouco tempo a gente não falava para a pessoa certa, sendo conduzidas para isso. Gente, quando a gente não sabe para quem a gente quer vender, a gente atrai qualquer pessoa. E atrair qualquer pessoa é viver uma frustração eterna aqui no Instagram, porque as pessoas não conversam com você, as pessoas não compram de você, as pessoas mal curtem o que você posta. Por quê? Porque você atraiu alguém que não tem interesse no seu conteúdo, no que você tem para oferecer. Então, tenha clareza quem você quer atrair. Você tem um produto que é para mães, você precisa atrair mães. Você não tem que atrair tia, avó, qualquer outra pessoa, adolescente. Não. Nina, mas essas pessoas também podem comprar para presentear, para... uma avó tem uma filha que é mãe e pode indicar. Eu sei que pode, mas o mais provável é que você acerte na comunicação se você falar direto com o seu cliente ideal. A pessoa que você quer que compre de você. Então, tenha clareza, pega um papel e caneta um dia aí na sua casa, senta e pensa. Quem é a pessoa que vai ter uma transformação a partir do que eu vendo? E foca nela. Não perde esse foco, porque no minuto que você perde esse foco, a sua comunicação fica vaga. E perder esse foco é assim, né, Nina? É muito fácil perder esse foco. É uma linha muito tênue, assim. Muito. Eu falo, gente, anota e anda com o papel. Anda com o papelzinho. Deixa num lugar visível, né? Quem é o seu cliente ideal? Quando você for fazer suas postagens, deixa essa frase assim, eu falo com esse público, num lugar visível, para que você
mande a comunicação para ele até nas primeiras palavras do seu texto. Tem que ficar claro que é para ele. Porque se não ficar claro que é para ele, além de você atrair pessoas que não são seu público-alvo, você corre o risco de não atrair o público-alvo, que é mais... E não conectar com eles também, né? Sim. Então, Ô, quanto Nina, mais sabe direto que eu você for vejo? na comunicação para o seu público-alvo, para o seu cliente ideal, é melhor. E a melhor forma de fazer isso é estudando quem ele é, entendendo ele a fundo. As meninas já não devem, da Maria Colher, já não devem mais aguentar escutar eu falar quais são as dores do seu cliente. A gente toma puxão de orelha ainda, né, Nina? Ainda, porque gente, eu tô é um ficando com trabalho. fama de ser um carrasco, porque toda live que eu entro, a pessoa fala assim, nossa, mas ela me xinga tanto. Xingar, não. Não é mas xingo, puxa a orelha, gente. né? Tipo Xingo assim, de gente, ó, modo tá de... perdendo vão tempo. acordar. Não é brincadeira, é o escritório da sua empresa, né? Uhum. E assim, eu falo muito. Quais são as dores do seu cliente? O que é dor? Né? Dor não precisa ser algo físico, não precisa ser algo extremamente forte. É algo que incomoda quem está do outro lado e que você resolve com o que você vende. Igual a Liste Cida tá essas falando dores. aqui, Nina, ó, que ela tá querendo vender jaleco para profissional da área de saúde. Como atrair esse público, né? Pensando na dor desse público. Isso, fica atenta aqui nessas 5 dicas, porque a primeira é você conhecer quem você quer atrair. E atrair pela dor é muito mais fácil, porque quando você começa, vamos supor que a dor desse seu público-alvo é não ter no mercado jaleco bonito. Só tem aquele jaleco lá que todo mundo usa. Então, você pode começar um post falando assim, você sabia que o profissional da saúde não precisa usar esse jaleco padrão horroroso? A pessoa que tem essa dor, ela já vai ver esse post e vai falar assim, nossa, ela tá falando comigo. Então, gente, conhecer a persona, conhecer quem você quer atrair, é produzir posts onde a pessoa vai ver e vai falar assim, nossa, ela tá falando comigo. É esse isso o que eu nosso objetivo preciso. aqui no Instagram. Acertar nesse ponto. Falar com a pessoa certa. Ô, Nina, e aí eu vejo que tem, entrando um pouquinho na inteligência emocional, algumas crença de escassez. A gente quer todo mundo o tempo todo. E aí a gente começa a atirar para todos os lados e não acerta ninguém. A primeira coisa que eu escuto, a gente fala isso todo dia com os nossos facilitadores, vocês vendem para mães. Ou se você tem alguma outra formação e quer treinar alguém, mas a grande maioria vende para mãe, que vai contratar para... Não, mas eu tô... E continua falando para criança, e continua falando para outra profissional. E não entende. E a gente fala. Aí quando a gente vai numa mentoria nossa, que no nosso módulo 1, né, do nosso curso, é só cuidando desse facilitador, aí a gente vai lá na mentoria e trabalha a crença. Aí quando a gente trabalha a crença, eles conseguem soltar, querendo pegar todo mundo no colo e vão focar. E aí todo mundo tá conseguindo. Quem tá se dedicando e focando, tá conseguindo atender agora em época de quarentena. Gente, eu já vi, assim, definir nicho, virar o jogo para muito empreendedor. Mas muito mesmo, sabe? A pessoa abrir mão de outros nichos que não faziam o olho dela brilhar e focar no nicho que ela realmente ama trabalhar e virar o jogo, assim, vender para muito menos gente, mas vender muito mais. Né? E certo, né? A gente tende a comprar, né? A gente tende a querer quem é especialista. Se você é um educador socioemocional que atende todo mundo, você não é especialista em ninguém. Você corre o risco ainda de cair numa guerra de preço. Que vai falar, não vou nessa não, porque a outra faz a mesma também coisa faz. E cobra mais barato. Agora, quando você é especialista, não tem jeito. A gente tem que procurar ser número 1 no nosso nicho. Porque na nossa cabeça só tem espaço para o número 1. Se eu te perguntar quem é o vice-presidente dos Estados Unidos, você vai saber? Eu não sei nem quem é o do Brasil, se bobear. Porque a gente só lembra do número 1. Então, nicha, sabe? Escolhe o seu nicho. Se especializa nele. Especializa. Acho que essa é a palavra, assim. Se especializa. Faça os cursos que você tem que fazer nesse nicho para você ser um especialista. O especialista, ele cobra o que ele acha justo pelo trabalho, gente. E ele é um peixão grande, né, Nina? O especialista é o peixão grande. Isso. A gente deixa de ser um peixe pequeno num mar gigante para ser um peixe grande no mar pequeno. No mar pequeno. E é isso que a gente quer ser.
É isso aí. E aí, trazendo isso para as nossas facilitadoras, né? Porque nesse momento eu imagino que elas estejam pensando assim, tá, mas eu trabalho com criança de 4 aos 10 anos. Como que eu vou nichar isso? Que dica você poderia dar para eles, assim, Nina, para esse mercadinho nosso ali, que é bem específico? Tem alguma coisa, alguma diquinha que você pode falar para elas nicharem cada vez Eu acho mais? que você não precisa subnichar. Se você quer atender de 4 a 10 anos, tá tudo certo. Até se você quer atender uma faixa etária diferente, o nicho é você que escolhe. Mas seja fiel à sua escolha. Se você escolheu entendi. falar com criança de 4 a 10 anos, né? Criança, pré-adolescente ali, não fala sobre sexualidade para adolescente, por exemplo. Porque para 3 foge anos, não fala para... Não fala para outro profissional. Seu foco não é outro profissional. Então, o Abandona nicho dessas termo pessoas, técnico. só para elas entenderem, o nicho deles, né, que a gente tem homens também, então é Jornada Kids fase 1, crianças de 4 a 10 anos, e vão trabalhar ali dentro. Agora, Isso. se eu quiser falar para criança de 4 a 10 anos com necessidades especiais, aí eu já estou subnichando. É Você isso, tá então? subnichando e tá Eu tudo vou indo, certo tá também. tudo bem. Você vai se especializar nesse nicho. Entendi. Eu falo assim, se você for subnichando, subnicha até um ponto onde faça sentido. Assim, não seja um budista nudista. Você vai subnichando tanto o budista ali que você chega no nudista e não tem ninguém que você atender. Não tem ninguém. Né? Então vai até onde tem pessoas para você atender, subnicha até onde você se sentir confortável e trabalha para ser o número 1 nesse nicho que você escolheu. E aí eu vou te perguntar uma coisa agora, que se você for responder depois, você fala que responde depois nas outras. Tá. Porque aí então o segredo seria, já que a gente tem mais de 300 facilitadores, o segredo é você encontrar o seu diferencial, ou como que eu faço então para ser o número 1, já que tem tanta gente já fazendo? Porque senão daqui a pouco eu vou começar a procurar formação que só uma pessoa fez. Mas não é o caso, porque tem que ter a credibilidade do curso, tem que ter a validação. E aí que a gente fala... pode falar. Não, pode falar. Não, e aí entram as crenças de que, ai meu Deus, mas vai ter outro facilitador na minha cidade, vai ter concorrência. E a gente sempre fala que tem espaço para todo mundo, que quando a maré sobe, sobe para todos os barquinhos, e que cada um vai ser um ali dentro, vai ter o seu diferencial. E ajuda a gente aí nessa história ainda, porque eles estão desesperados. O que acontece? A gente tem... Vamos lembrar que eu tô falando assim, seu número 1 no seu nicho aqui no Instagram, tá? Tudo que eu tô falando aqui, eu tô falando do Instagram. Do seu escritório. Ter vários facilitadores, mas eu não acredito que a maioria esteja fazendo certo o trabalho aqui no Instagram. O que é fazer o trabalho? Você vai num nicho, né? Você definiu o seu nicho lá. Procura no Instagram se as pessoas que trabalham o mesmo nicho que você, ela tá produzindo conteúdo todos os dias? Ela tá produzindo conteúdo relevante todos os dias? Né? Ela tá atraindo a pessoa certa? Se você vê que não tem ninguém fazendo esse bom trabalho, tá muito fácil você ser o número 1. Agora, se tiver outras pessoas fazendo um bom trabalho, você pode se desafiar a fazer melhor ainda no Instagram. Mas o que eu acho muito importante? Ter o diferencial. Eu vou falar um dos erros, o do último erro, é uma coisa que vai te ajudar a ter um diferencial. Mas lembra que cada um é único. Né? O seu jeito de atender, às vezes, uma pessoa vai identificar com você, outra não. Então, realmente tem espaço para todo mundo. Só que quem estiver fazendo bem feito, quem estiver atraindo aqui as pessoas certas, vai largar na frente. Isso aí. Por isso que a gente não pode perder tempo, né, Nina? Tem que fazer o Instagram virar o escritório, tem que tratar como a nossa casa, nossa empresa, nosso consultório, nosso escritório. Porque agora senão... mais do que nunca, né, Ju? Porque as pessoas estão muito tempo aqui dentro. Então, a sua chance de pegar essa pessoa que está à toa e levar para ela um conteúdo relevante, que vai ser útil para ela, que vai ajudar essa mãe no processo de criação desses filhos, a sua chance é agora, que essa mãe está em casa. Com certeza, com certeza. Então tá, vambora. Vou deixar você seguir com a gente, senão eu vou ficar te perguntando um monte de coisa aqui. Não, você não vai dar conta de falar tudo. Que eu tenho.
O erro número 2, gente, é não ter frequência aqui no Instagram. Então vamos relembrar que todas as dicas que eu tô dando aqui é voltada pro Instagram, né? Porque se a gente for levar pra vida, sim. é um pouco Não, diferente. é aqui Né? dentro. Aqui no Aqui é o Instagram. nosso escritório. Nosso escritório. O que que acontece? Ultimamente, o Instagram ele mudou o algoritmo e ele tá valorizando muito. A frequência ele sempre valorizou, mas agora, além de frequência, ele tá valorizando volume. Então, quanto mais você posta, mais vezes. Então, não adianta. Antigamente eu falava assim, pode postar 3 vezes no dia. Hoje eu não posso falar isso mais. Você Olha, tem que estar todo dia aqui. Ontem eu entrei numa página, 400 mil seguidores. Eu não acreditei na hora que eu desci meu dedo e tava lá há 16 horas atrás. Eu falei, não é possível. Porque eu fiquei descendo umas 2 vezes. Eles postaram ontem, de 2 em 2 horas, um post extremamente relevante. Eu falei, eu não acredito. Isso eu nunca tinha visto, assim, tanto volume de postagem. Falando, né, Ju? Sim, porque era tão bom conteúdo que você continuou consumindo. Eu vi tudo, eu li tudo. Era uma coisa sobre sensitividade, eu sou um pouco sensitiva. Eu fiquei lendo tudo. E eu não acreditei que eles... Sério, deu bem mais de 10 posts ontem. Deu bem mais de 10 posts só ontem que eles fizeram. A gente tem essa mania de achar assim, se eu postar muito, o meu público não vai gostar, vai achar chato. Gente, não existe excesso de conteúdo, não existe excesso de stories, excesso de post no feed. O que existe é conteúdo chato. Se você postar um chato, a pessoa já não vai gostar. Agora, se você posta 10 interessantes, você vai prender a pessoa por muito mais tempo no seu perfil. E aí o algoritmo vai vendo, nossa, a Juliana entrou nesse perfil aqui, ficou tanto tempo, deve ser muito bom esse perfil. Vou mandar para muita gente o conteúdo, porque eles devem ser muito bons. Então, gente, a frequência não tem jeito. É o que eu falei no começo, não dá mais para brincar de Instagram. Não dá para vir aqui fazer um post 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. Tem muita gente que não faz nem toda semana. Não. E esperar resultado. Aí é melhor não fazer. Porque não dá, vai ter resultado. Não vai. E aí, então, Nina, já que a gente está falando de frequência agora, né? Qual a frequência ideal? Acho que eu vou ter que aumentar ali. Acho que eu vou ter que aumentar ali minha quantidade de post. Hoje, por exemplo, eu tenho 2 programados, acho que eu vou fazer uns 4, pensando nesse Insta que eu vi ontem. Eu testei bastante, sabe, Ju? Eu acho que assim, existe uma frequência ideal, que foi a que eu testei, que funcionou melhor. As métricas melhoraram muito. As visitas no meu perfil aumentaram em 7 vezes quando eu fiz essa frequência que eu vou falar para vocês. Foi um aumento muito grande. Mas não adianta. Eu vou te falar que o ideal seria que você postasse pelo menos 10 posts no feed por semana. Só que se você vai produzir 10 posts mais ou menos, eu prefiro que você produza uma quantidade que você consegue produzir com excelência. Né? Mas que seja pelo menos dia sim, dia não. Então, 10 posts no feed e pelo menos 20 stories por dia. Eu sei que essa parte enlouquece. Essa parte, assim, pra gente já tá mais tranquilo. Mas quando a gente fala com os facilitadores fazer 10 stories por dia, 20 stories por dia... Leva um susto, né? O que eu vou falar nesses 20 stories? O que eu vou falar? Mas aí que tá, Nina, quando a gente tem essa clareza de pra quem eu vou falar, qual a mensagem que eu quero passar, quem eu vou impactar, pra quem é meu produto, e o post certo no dia, a gente já consegue se direcionando melhor. Ontem eu tava estudando, ontem à noite, e teve uma frase que depois ficou martelando na minha cabeça, assim, que... Para pensar que loja no mundo, um único cliente entra dentro dela 3, 4, 5 vezes no dia. Nenhuma. Mas no nosso Instagram as pessoas entram. As pessoas entram no nosso Instagram 5, 6, 7, 8, dependendo do seu conteúdo, até o dia inteiro. Quando que você poderia estar na casa desse seu cliente em potencial todos os dias? E assim, quando um cliente vai numa loja ou no seu escritório, vai às vezes a família inteira, a pessoa até se prepara para ir, ela tá até meio bloqueada para pegar um gatilho de venda. Aqui no Instagram não, ela tá esparrachada no sofá,
passando o dedo e te vendo falar, e te vendo falar, e te vendo falar, e te vendo falar. E ela acaba falando, meu Deus, eu preciso dessa pessoa. Eu preciso dessa pessoa na minha vida. Ela tá louca pra encontrar alguém que resolve o problema dela. Tá louca pra encontrar alguém que resolve o problema dela. Nina, toda semana que eu decido me posicionar um pouquinho melhor, tá? Eu não tô te falando que eu faço no meu Insta pessoal, que eu faço grandes coisas, não. No mínimo, 2 mães me chamam para dar mentoria, para ajudar. Eu preciso de você, me manda seu telefone. No mínimo, assim, por semana. Você já pensou? 8 novos clientes todo mês? Não tem problema mais, gente, né? Isso aqui é maravilhoso, pelo amor de Deus. Vamos parar de deixar dinheiro na mesa. E a gente tá E ai, tem quarentena, ai, tem coronavírus. Nem lembro disso. Tanto é que hoje eu fui na rua sem máscara. Que raiva. Tive que voltar pra cá. Quase foi presa sem máscara. Eu esqueço, porque eu não vejo esse. Eu sei que tem pessoas sofrendo e a gente tá aqui para ajudar, né, Nina? O nosso trabalho é ajudar essas pessoas. Mas graças a Deus não chegou tão forte na nossa casa, né, Ju? A gente pode ajudar porque a gente não tá sofrendo com isso. Então, e eu realmente eu dou mérito pro Instagram. Porque esse mês, por exemplo, meu faturamento veio 100% do Instagram. Ó, um terceiro erro é só tentar vender. Que é o que eu falei lá no comecinho. Pegar alguém que não te conhece, tentar vender. Depois você pode até aprofundar mais no nicho de vocês como que seria esse erro. Mas eu acredito que seria ficar só martelando o fato das sessões que você faz, o que você faz e não entregar valor antes. A Angélica está até perguntando, né, os pontos importantes para fazer o lançamento da Jornada das Emoções. Eu estou entendendo que ela está querendo lançar a jornada enquanto facilitadora, né, óbvio. E é isso, é chegar lá e fazer aquele post, abertas vagas para a Jornada das Emoções. A gente até fez um calendário de postagens no dia do nosso workshop, que era justamente entregando. E lá no finalzinho dos 30 dias, 2 posts com venda direta falando agora está aberta as inscrições. Porque se você não mostrar para essa família tudo isso que a Nina já falou e mostrar para essa família o quanto de transformação que você vai causar e provar para eles que eles precisam de você, porque às vezes a pessoa nem sabe que precisa do nosso trabalho. Eles não vão comprar, eles não sabem o que é a Jornada das Emoções. Gente, e esse é o melhor cliente, tá? Na jornada do cliente tem um tipo de cliente que é o que precisa do que você vende, mas não sabe que precisa. Por que esse é o melhor cliente? Porque o bolo de gente assim é muito maior do que a pessoa que precisa e sabe que precisa. E essa pessoa que precisa e sabe que precisa, os seus concorrentes já estão ali tentando vender para ela. Eles só vão até ali. Eles não conseguem ir mais a fundo. Eles não conseguem chegar na pessoa que precisa e não sabe que precisa. Por quê? Porque essa pessoa, você precisa educá-la. Você precisa contar para ela que ela tem um problema. Às vezes ela não sabe que a criança se jogar no chão e fazer birra é um problema. Ela acha que aquilo é coisa de criança. De criança. E aí não você sabe. faz um post mostrando que aquilo ali não é uma coisa normal para o dia a dia. É algo que pode ser melhorado. E aí ela fala assim, meu Deus, eu tenho esse problema na minha casa. Exatamente. Não, tem muita coisa, né? Tem muita coisa que um facilitador da Jornada das Emoções pode entregar e não vender. Diretamente, né? Não vender diretamente, não mas vender aquela diretamente, porque cada post é uma venda, gente. Cada vez que você educa alguém, é alguém te chamando no direct querendo comprar de você. E aí pensar, né, Nina, o que a mãe que tá com uma criança de 4 a 10 anos, que a gente tá falando mais para facilitadores da fase 1 aqui, mas mesmo mãe de adolescente, o que essa mãe tá sofrendo agora na quarentena que eu posso ajudar? E vai lá e entrega a solução para ela, entrega. Ah, mas se eu entregar a solução, ela não vai me contratar. Vai. Nossa, gente, ela não sabe entrega fazer sem em casa. medo. E ela não eu sabe sei que esse é o fazer em medo casa. de muita gente, mas pode entregar sem medo. Sem medo. Quanto mais você der, mais a pessoa sempre vai pensar assim, nossa, mas se ela já me deu isso tudo de graça, imagina quando Imagina pagando. Isso aí, Nina, é exatamente esse o ponto. Pode entregar sem medo. O quarto erro, Ju, ele é muito ligado ao terceiro erro. O terceiro é só tentar vender. E o quarto é só fazer post de venda. É pegar esse post que você falou
e colocar abertas inscrições para a Jornada das Emoções. E só postar isso, né? Não vai funcionar. O seu Instagram, ele não é um e-commerce. Ele não é um site de catálogo. vendas. Não é um catálogo, pelo amor de Deus. Quase já morro. falei. O Instagram é catálogo. Eu falei, Nina, que eu vou tirar da plataforma os posts de venda da jornada. Eu vou tirar. Eu vou cortar da plataforma, porque não é legal e é muito difícil realmente educá-los para fazer dessa forma, porque a gente ainda é um processo, né? A gente entender como que tudo funciona. Mas eu brinquei um dia desse numa mentoria. Se vocês não pararem de usar aqueles posts errados, tá abertas as inscrições, eu vou arrancar de lá. Gente, não adianta, porque não vai ter resultado. A gente tem que criar essa conexão, ainda mais, principalmente essa área de vocês. Se eu não me conecto com uma pessoa que vai me ajudar a resolver um problema dentro da minha família, que é uma coisa super íntima, que eu vou ter que me abrir para ela, que meus filhos vão ter que conviver com essa pessoa, com ela. Eu não vou contratar. E como que você conecta com alguém com um Instagram, com um perfil que só tem lá vagas abertas, inscrições abertas? Que a pessoa não aparece, Nina. A pessoa não aparece, não faz um vídeo, não vem nos stories mostrar quem ela é. Não, esse é mostrar ela falando. Ju, não aparecer. Exatamente então, isso. Já tá falando. Pessoas se conectam com pessoas. Não adianta. Com histórias. Não adianta se você não aparece, se você não dá sua cara a tapa. Olha, eu tô aqui te vendendo isso, mas eu sou essa pessoa aqui. Se alguma coisa der errado, eu tô aqui. Né? E quando você é só uma imagem, quando você é só um post, como que você vai confiar naquele post? Como que você vai se conectar com a história de vida daquela pessoa? Então, além de aparecer, abra um pouco da sua vida para que eu entenda que você já passou pelo que eu passei e que tem condições de me ajudar justamente por ter vivido no mesmo campo de batalha que eu tô vivendo. Que você. Nina, interessante que eu moro numa cidade do interior do Espírito Santo, né, com 22 mil habitantes. E quando eu falei que eu ia trabalhar com criança, como coach na época, né, era só coach de crianças, e eu ia cobrar de 100 a 150 reais a sessão, e isso a gente está falando de 3 anos atrás, onde ninguém nem conhecia aqui o que era isso, todo mundo do meu círculo próximo riu de mim, falou, tá ficando doida? Só que quando eu comecei a falar do que eu fazia, já foi chegando gente, eu nunca fiquei sem cliente. Mas por quê? Porque eu sempre fui intrometida nesses negócios de rede social e eu fazia um diário da minha vida com os meus filhos na minha rede social a vida toda. Facebook, Orkut, gente, tudo, olha Instagram. Essa deixa. É uma coisa que vocês podem começar a fazer agora. Então, eu contava tudo, eu falava dos meus problemas. Hoje eu não faço tão bem como eu fazia antigamente, porque eu fiquei com mais vergonha, podando mais o que eu falo. Mas eu contava, eu falava dos meus filhos. Então, quando eu comecei... Então, a Juliana foi ficando na cabeça das pessoas como uma mãe que tinha certas limitações, assumia e estava sempre buscando aprender e melhorar, aprender e melhorar. Quando eu falei que eu estava atendendo na Salute, meu Deus, eu quero vaca Juliana, eu quero vaca Juliana, eu quero vaca Juliana. E é assim até hoje. Eu tô te falando, eu tô tentando correr dos atendimentos, ficar mais aqui na Mária Colher, mas eu começo a trabalhar lá no meu, postar um pouquinho no meu perfil pessoal, as vendas começam a chegar. Nossa, gente, eu falei isso, uma aluna minha falou isso. Pra mim, aqui no meu Instagram é postar e vender. Eu até postei no meu Instagram ela falando isso. Aqui é postar e vender. E, gente, isso é uma realidade de muita, muita gente. É postar e vender. E vende. É Posta só e vende. você criar valor. É o vender sem vender. Sabe? Quando você vai lá e fala, mãe, eu te entendo que você tá nervosa, eu te entendo que você não tá aguentando seus filhos nessa quarentena, você queria trancar no banheiro e não sair nunca mais. Queria a professora deles de volta. Mas não tem jeito. Então vamos trabalhar isso junto. Hoje eu vou te ensinar uma ferramenta para você aplicar com seus filhos para vocês terem um final de tarde mais gostoso, por exemplo. Você não vendeu ali, mas se naquele final de tarde aquela mãe se sentiu melhor, ela vai te chamar e vai falar assim, meu Deus, me dá mais desse negócio, onde que eu compro? É exatamente assim, Nina. E a gente precisa disseminar isso, porque não tem segredo, mas tem segredo, né? Não é tão tem segredo, gente. É assim, o que eu quero dizer que não tem segredo? É porque é isso que você falou, não é impossível para ninguém. Ah, não é impossível. Falando a maternidade.
Eu já Ah, tava sim, pensando não. na maternidade, que ela é toda cheia de segredo. Eu continuo querendo ficar trancada no banheiro. É, Mas por aí, não, calma. O Instagram é É. moleza perto da O maternidade, Instagram é gente. moleza perto da maternidade. Existem estratégias, existem. A gente pode, se a gente for ficar aqui falando, claro que tem o pós isso, né? Que é contratar uma pessoa como você, que nos ajuda melhor, que nos direciona, que faz o tráfego, que impulsiona, que cuida das copies, nananã. Mas para começar, porque o negócio é começar. Não adianta eu te contratar. A Maria Collier gastou mais de 80 mil reais ano passado em marketing. Não foi com a Não Nina, foi tá, comigo, gente? gente. Não foi com a Nina, deixando muito claro. A Nina está nos salvando, nos resgatando dessas frustrações. Enfim, gastou e desnecessariamente. Então as pessoas elas estão começando e elas não sabem como começar. Então não precisa começar gastando um horror. Não, gente, Começa não precisa fazendo o que tem contratar que ser ninguém feito. agora. Não contrata ninguém agora. O trabalho que eu faço com as meninas hoje é muito mais voltado para lançamento e para tráfego. Não tem postagem minha no perfil. Não sou eu que faço Nossa. conexão, porque isso é uma coisa que tem que ser elas fazendo. Elas que têm que se conectar com quem está do outro lado, sabe? Então o direcionamento que eu dou é muito mais voltado para tráfego, mas você só vai fazer tráfego pago, que são os anúncios, depois que você acertar todos esses 5 pontos. Não Senão você vai jogar dinheiro adianta. fora. É isso aí. Começa fazendo o que é certo e o que é possível fazer aí do seu perfil, do seu Instagram, do jeito que você tá. E depois que você tiver um produto, quem é um produto da facilitadora da Jornada das Emoções? É a turminha dela. De quanto em quanto tempo ela vai abrir aquela turminha, ela quer fazer rodas de atendimento online, aí ela pode te contratar, né, Nina, para fazer esse direcionamento, para ajudar, mas você, enquanto ela não estiver fazendo esses 5 passos, a Nina não vai te pegar para te ajudar. Não vou, Não gente. adianta. E assim, eu tô muito focada agora, Ju, nos meus cursos, porque eu quero muito que as pessoas aprendam a fazer, sabe? Até para elas poderem Entendi. cobrar de alguém. Então, Entendi. por Que exemplo, eu legal, tenho. Nina. Então é possível a pessoa comprar um curso seu já e fazer. Sim, tá até com as matrículas abertas, só até amanhã. Gente, olha só, isso aí. Que é o Descomplica E Instagram. aproveita, Mas eu porque a acho que Nina o é fera. importante para quem está começando, para quem é pequeno ainda, é ter noção, entender tudo, até para poder cobrar, né? É. Vocês talvez não teriam feito um investimento tão alto em marketing se vocês tivessem Ai, mais noção sobre lançamento, sobre sim, tráfego, como que funciona, né? sim, Então, é muito sim. importante aprender, entender antes de contratar. Com certeza, Nina, com certeza. Não só antes de contratar, né? Depois que a gente contrata também, para a gente ver se aquilo Sim. está sendo entregue, para a gente ver se a transparência da empresa já aconteceu com a gente em outros momentos de a gente contratar uma empresa e essa empresa colocar automação no nosso perfil. E no dia que eles falaram comigo, eu preciso que você assine, que vocês assinem o distrato da automação. Eu falei, mas como assim automação? Eu não sabia que tinha automação. E a gente colhe as consequências, Nina, até hoje disso. Até hoje. Porque não entrega do jeito que deveria entregar um perfil que já usou automação. Você consegue falar um pouquinho sobre isso? Porque é uma época que tem muita gente oferecendo automação, Sim. e as pessoas sem informação acabam comprando. Uhum. Gente, automação são robôs, que são plataformas que a gente paga para elas ficarem seguindo pessoas compulsoriamente, para essas pessoas te seguirem de volta, pagando uma gentileza. Mas quem está te seguindo de volta ali não é alguém que foi atraído pelo seu conteúdo, é alguém que só pagou uma gentileza. E depois essa plataforma, ela para de seguir. E aí você fica ali com um monte de gente te seguindo, que não interage com você. O Instagram ele tem uma entrega orgânica em média de 5 a 7%. O que é isso? Que você posta vai chegar em 7% dos seus seguidores apenas. E se esses 7% forem pessoas que vieram de automação, que não estão nem aí para o seu conteúdo, são só números, você Já era. acabou com o seu engajamento. Acabou com o Então as engajamento. meninas estão assim, tendo que trabalhar muito. Dobrado. Para reverter o problema da automação. E tem jeito, Nina, só porque às vezes tem facilitador que já E já usou e usou. tem pessoas que estão aqui que já usou e querem saber.
depende do tamanho do seu perfil. Quantas pessoas você atraiu, quanto tempo você usou de automação. Dependendo, eu prefiro começar outro perfil. Começar do zero, né? Já chegou para mim aluno com 60 mil seguidores que vieram de automação. E, aí gente, não dá. Não há, não porque vai. tem uma forma de reverter que é através de anúncios, né? Você vai fazer muitos e muitos e muitos anúncios, só que não é dinheiro que chega. Vai gastar muito. Aí eu acho melhor criar um novo. Começar do zero. Tá ótimo, Nina. Ai, Nina do céu, eu queria ficar com você aqui no nosso escritório, guardadinha aqui com a gente. Eu já adorei papeando. Vocês gostaram, gente? Ó, depois vocês postem aí os insights que vocês tiveram dessa live. O que tocou em vocês, o poder de transformação, quando a gente se junta, quando a gente se une, posta aí, marca a Mária Colher, marca a Nina. Nina, super gente boa, veio aqui, tá com uma bebezinha, já tinha live hoje, aceitou vir aqui falar com vocês. Imagina, eu não falo não pra vocês de jeito nenhum. Ah, Nina, mas foi uma... Gente, ela tá com uma recém-nascida de 1 mês, gente. De um mês. Mêsinho. 1 mêsinho. Nina, eles estão perguntando qual é o 5º erro, a Cláudia Não tá aparecer. Não aparecer. Não aparecer é o 5º erro. Não gravar vídeos, não mostrar a sua cara, né? Não mostrar quem tá por trás da sua empresa. Tá. Nina, ó, muito obrigada. Obrigada, pessoal. De todo coração, vocês que ficaram aqui com a gente se vê essa semana aí na nossa maratona de lives e depois no Transforma 2020.